Muito bem, então vamos voltar para cá, onde nós estávamos lendo Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus. Note essa expressão aqui, que é o problema para a interpretação de muita gente. A expressão filhos de Deus, que está colocada dentro desse contexto. A gente tem que analisar o texto dentro do contexto, porque a Bíblia tem várias palavras que dão margem a várias interpretações. Por exemplo, a palavra carne. Há um texto na Bíblia que diz: toda a carne da terra apodreceu. Ué, será? Então a gente não pode mais ir no açougue porque toda a carne apodreceu. A gente não pode mais comer, né? Matar um bezerro, comer um churrasco, porque a carne apodreceu. O que a Bíblia está falando? A carne apodreceu no sentido de pecado. Então, carne aí no sentido da carnalidade humana, da geração humana, que se contaminou com Satanás e o pecado destruiu, fez com que essa carne fosse contaminada. Então, a palavra carne tem que estar dentro de uma frase, para que ela tenha um valor, para que essa palavra em si seja analisada dentro da frase. Eu tenho muito medo quando as pessoas tiram a palavra da frase e analisam separadamente. Eu tenho medo disso, né? O nome de Deus é composto pela letra tal, a letra tal significa isso, a letra tal significa aquilo. Pois é, mas El, aquele que é, né? Não é um nome, é uma apresentação, é um título. Aquele que é não é um nome. Certo? Quando você diz, aquele ali é o pastor, não é meu nome. Se eu estou entre as pessoas e alguém diz assim, quem é o professor? E você diz, aquele ali que é, aquele é o que é, e aponta para mim, você não está me dizendo o nome, você não disse meu nome para a pessoa. Você disse quem eu sou o que sou. Foi isso que Jesus disse. E várias vezes, eu sou a porta, eu sou o caminho, né? Isso não quer dizer o seu nome, tá certo? Então a gente tem que analisar esses textos, porque o povo erra muito sobre essa questão da hermenêutica. Há um pedido já feito por vocês mesmos para que a gente dê aqui as principais regras para a interpretação de texto no contexto bíblico, porque a hermenêutica é uma matéria fundamental em muitas coisas. Quando a gente estuda história, eu sou formado em história, estudei hermenêutica. Quando a gente estuda arqueologia, tenho formação em arqueologia, a gente estuda hermenêutica, porque a hermenêutica está ligada à interpretação, certo? Interpretar coisas, interpretar textos, interpretar todas as... Enfim, tem a ver com tudo. Então, quando você pega a palavra aqui, a expressão filhos de Deus, ela está dentro de um contexto, certo? E o contexto aqui é casamento de seres humanos. Então, presta atenção. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, formosas. Então havia naquela época uma separação. Um grupo de pessoas que eram chamados filhos de Deus e um outro grupo que eram chamados filhos dos homens, certo? Essas filhas dos homens bonitas atraíram a atenção dos chamados filhos de Deus e acabaram se casando, um julgo desigual, um casamento proibido por Deus. E isso não ficou bem porque Deus não gostou dessa união, certo? Então, versículo 3 diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ora, se aqui tivesse outro tipo de ser que não fosse um ser humano, Deus colocaria, não contenderá o meu espírito para com o homem e para com o outro ser qualquer, certo? Mas aqui está a maldição de Deus sendo colocada simplesmente sobre o homem. Então vejam que o título Filho de Deus em relação ao título Filho dos Homens não tira a humanidade desses indivíduos. Só eram cidadãos que seguiam a vontade de Deus, daí serem chamados filhos de Deus. E eu vou provar isso para vocês daqui a pouquinho. Então esperem que nós vamos provar isso aqui na própria Bíblia, tá certo? Então o que disse Deus? Porém seus dias serão 120 anos. Esse é o tempo, então, deste momento onde Deus determina até a queda do dilúvio. Aí o texto continua no versículo 4, foi aqui que a gente não teve muito tempo de explicar, eu expliquei um pouquinho, mas paramos por aqui. Onde o texto diz assim: havia naqueles dias gigantes sobre a terra.
O texto está dizendo que o texto não está dizendo que os gigantes surgiram depois do casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Não, essa interpretação está errada. Quem está ouvindo e transmitindo igual papagaio, o papagaio ouve, aprende e decora aquilo ali e projeta aquela fala. Mas isso não quer dizer que o papagaio está colocando um pensamento, uma regra inteligente. Um papagaio não fala, ele simplesmente emite sons, ele aprende sons e emite sons, certo? Ele não tem o poder de se comunicar. Então, cuidado com essa coisa. A gente tem que ler o texto, analisar. Então, aqui está dizendo que já havia gigante antes, certo? E por que os gigantes acontecem? Você pode estudar isso no Google. Entra no Google, veja lá por que há essas anatomias deturpadas. Isso é um erro genético, é uma aberração genética, tanto no contexto do anão quanto no gigante, e geralmente é por causa do casamento de pessoas consanguíneas. Lembre-se que nós estamos falando aqui de um período onde os homens se casavam com as irmãs, com as primas bem-chegadas. Então, essa união consanguínea, ela pode gerar problemas na criação. A criança pode nascer com esses problemas. E não sou eu que digo isso, você vai lá ver na cadeia genética, o Google está cheio disso. Eu ia até trazer para cá, mas eu falei, caramba, tem tanta informação sobre isso no Google que eu não vou perder meu tempo botando isso na internet para quê? Basta eles irem lá. Quem quiser saber, então, veja lá o que causa essa questão aí. Geralmente é quando as pessoas se casam muito próximas. E principalmente aqui no Brasil também tem, quando, por exemplo, o irmão, né, e a irmã se casam com dois irmãos também. Então, dois irmãos se casam, essas crianças podem nascer com problemas, porque um é primo do outro, um é filho do mesmo pai com a mesma... Então, acontecem essas coisas, e naquela época, lógico que estava acontecendo dos irmãos casarem com os irmãos. Já era costume deles casar entre irmãos, então essas aberrações genéticas acontecerem. Nesse caso aqui, já existiam esses gigantes. E também depois, note que depois da palavra gigante tem um ponto e vírgula. Então já havia naquele tempo gigantes sobre a terra. Aliás, a ponto e vírgula está depois da terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, delas geraram filhos, e esses eram homens valentes da antiguidade, homens de muita fama. O que nasceu do casamento foram homens valentes e de muita fama. Não foram gigantes, porque os gigantes já eram nascidos antes. Está escrito no texto. Eu não sei por que alguém resolveu achar que, porque a expressão era filho de Deus, aí esquecer completamente o texto e ir trazer interpretações usando apenas a exegese da expressão filho de Deus. Tá certo? Então eu estou falando a vocês agora no contexto da hermenêutica, e já eu vou fazer a exegese do texto para vocês perceberem que tanto na hermenêutica quanto na exegese, a ideia de que eram anjos aqui é furada, furadíssima. Então, o versículo 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só mal continuamente. Então Deus resolveu destruir todo mundo, certo? Lógico que nesse caso aqui, somente os seres humanos. Agora, a palavra hebraica para filhos de Deus, eu falei isso ontem, seria uma expressão ben, tem um NI, um mudinho aí, Elohim, Ben Elohim. Então, quando você usa, por exemplo, Ben Gurion, Davi Ben Gurion, esse Ben é filho, né? Ben Nadab é filho, oh meu Deus, qual outro personagem da Bíblia? Benjamim. Lembra-se que a Raquel ia colocar o nome de Benoni, filho da minha dor.
Aí Jacó disse, não, filho da minha dor não. Aí resolveu botar Benjamim, filho da minha mão direita, filho daquela que eu amo, daquela minha preferida, daquela minha, a minha amada, né? Então, Benjamim. Então, Ben aí é filho, tá certo? E essa expressão, no contexto de Ben, ela é usada como Ben Elohim, ela é usada em vários lugares, ela não está somente aqui em Gênesis. Acontece que ela aparece lá em Jó 38, do versículo 4 até o 7. Então eu vou ler com vocês. Olha só, os anjos que cantavam e se alegravam na terra e tal. Diz assim, olha, Jó 34, versículo 4 até o 7. É aqui que a maioria desses homens que creem que eram anjos, eles se batem aqui, eles param por aqui. Porque o texto diz assim, ó, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus está perguntando para Jó. Jó estava passando por um problema sério, ele estava ali um pouco magoado com aqueles amigos, entre aspas, que iam para lá acusar, tentar dizer que ele tinha cometido algum erro, que ele estava sofrendo tudo aquilo por causa de problemas que ele havia pecado. Então ele estava meio entristecido com esses seus amigos, entre aspas, e Deus queria que ele perdoasse, Deus queria que Jó desse a eles o seu perdão e aceitasse o fato deles não serem pessoas conhecedoras da vida de Jó, da profundidade de Jó. Então Jó estava meio orgulhoso naquele contexto e Deus então está conversando com Jó a respeito de coisas do passado. E ele pergunta, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Quem pôs a medida da terra? Quem estabeleceu as regras, os limites, limite das ondas, limite do ar, né? O limite da lua? Se a lua se aproxima mais, as enchentes acontecem. Se a lua se vai mais lá, então a maré vai para trás, a maré acompanha a lua. Então, se você perceber, há estudos sobre isso, que a maré acompanha. Então, quando a lua está lá, a maré está cheia do lado de lá, e está vazante do lado de cá. Quando a lua está do lado de cá, está cheia do lado de cá, está vazante do lado de lá, porque há uma certa atração dessa lua. Se a lua se aproximar demais, as marés vão inundar muitas partes, muitas cidades, e isso seria uma catástrofe muito grande. A simples aproximação da lua. Eu posso colocar textos científicos na página para você ver sobre essa questão. Então, quem pôs esses limites? Faze saber se tens inteligência, né? Você sabe quem pôs esses limites? Lógico que foi Deus. E ele diz, ou quem estendeu sobre ela um cordel, porque a lua está flutuando, a terra também flutua no espaço, coisas fantásticas que ninguém sabia na época. Olha que Jó é um personagem da história bíblica que vai viver mais ou menos paralelo ali ao tempo de Abraão, embora a sua história seja narrada depois, mas ele é talvez até mais antigo do que Abraão, certo? Lógico que Moisés não cita a história dele, porque Moisés se prende mais à história de Abraão, mas o Jó, ele é um personagem conhecedor, tudo indica também era da tribo da descendência dos sebitas, assim como Abraão, porque era um homem temente a Deus, certo? Abraão não foi o único a temer a Deus, certo? Cuidado com essa ideia de achar que Abraão foi o único temente a Deus, porque Abraão dá dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque não era da linhagem de Abraão. Melquisedeque também era um servo do Deus Altíssimo, então outras pessoas serviam a Deus além de Abraão. Deus escolheu Abraão para que dele fizesse uma grande nação, mas não quer dizer que a única pessoa que adorava a Deus era Abraão, tá certo? Cuidado, que a gente pode pecar nisso aí. Mas voltando para o texto, então o texto diz... Aí ele diz assim, ó, sobre quem estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina no contexto da Terra, do planeta inteiro. Deus está conversando com Jó. Olha como Jó é um livro profundamente científico, certo? Muito importante. Por isso que lá no capítulo 1, quando Deus diz, da onde vem Jó? Eu vim de rodear sobre a circunferência da Terra. Circunferência da Terra. Jó já dizia no tempo de Abraão que a Terra era redonda.
tá bom? Jó dizia. Então, cuidado com essas ideias aí de terra plana e tal, que você pode se machucar, tá bom? Voltando para cá, vejam só aqui, ó. Aí ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer assim, ó, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantava. As estrelas da alva, a gente já estudou sobre Satanás, que era a estrela da alva, e a gente já estudou sobre Jesus, que é a resplandecente estrela da alva, a estrela da manhã. Só que a gente estudou que Jesus é o Criador, é a própria alva, e a gente aprendeu que a outra estrela, no caso, Satanás, era filho da alva, quer dizer, criatura do Criador. Então perceba, tem uma estrela da alva Criador, que é Jesus, e uma estrela da alva criatura, que é Satanás. E aqui está dizendo, ó, as estrelas, plural, mais de uma, juntas alegremente cantavam. Então, nesse tempo ainda não havia pecado. Nesse tempo as estrelas estavam unidas, trabalhando unidas. Olha quando que Deus está falando com esse seu servo tão querido que é Jó. A gente não imagina o quanto Jó conhecia Deus e o quanto Deus se revelava para Jó, lá no período de Abraão, ou quem sabe antes. Tá certo, querido? Presta atenção nisso, que Deus revela coisas fantásticas aos seus escolhidos, quando esses escolhidos lhe dão o carinho necessário, a dedicação necessária. Então tem muita gente querendo aprender da noite para o dia. Eu me lembro de uma pessoa que chegou uma vez para mim e disse, pastor, não tem um livro que a gente possa ler, onde a gente possa aprender tudo assim? Assim como o senhor sabe, por exemplo, não tem um livro que eu possa ler para eu saber tudo que o senhor sabe? Aí eu disse, tem, lógico que tem, você não conhece não? Ele, então me dá aí que eu vou comprar. Eu digo, a Bíblia é Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro que você pode ler e ter todo o conhecimento do mundo através dela. Ué, pastor, mas eu tenho a Bíblia. Então começa a ler. Começa a ler a sua Bíblia que você vai ter todo o conhecimento necessário, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela se abre para aqueles que a buscam. Agora tem gente que só quer ler a Bíblia na hora que vai pregar. Tem gente que só quer ver a Bíblia porque tem que fazer um comentário para alguém, ou então na hora de dormir escolhe lá um salmo, ou então deixa a Bíblia aberta em cima da estante, como se fosse um amuleto da sorte, geralmente na página do Salmo 91, né? Que habita no esconderijo, quer dizer, aquilo vira um amuleto da, percebe? Isso é uma como é que dá o nome? Uma idolatria, bibliolatria, adoração à Bíblia, né? Você não tem que ter a Bíblia como uma idolatria, você tem que ter a Bíblia como a palavra de Deus que te leva à presença do Todo-Poderoso. A Bíblia é a palavra que leva você a Deus, a palavra escrita, porque tem a palavra viva, que é Cristo, que está aí agora no teu coração e está no meu também. Então veja, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. E aqui vem então a expressão filhos de Deus, ó. E todos os filhos de Deus jubilavam. É lógico, é evidente, é claro que a expressão Benet Elohim aqui, Benet Elohim, filhos de Deus, se referia aos anjos, não tem a menor dúvida, porque aqui não havia ser humano, Deus ainda estava criando a terra, estava colocando ainda a lua no seu lugar. Então é lógico que nesse contexto, esses filhos de Deus que se alegravam eram os anjos. Então perceba que os anjos têm alegria, eles têm sentimentos, eles rejubilam, eles se alegram, eles festejam. Então anjos têm sentimentos, sim. Essa ideia de não, anjo não tem sentimento, tem. Eles só não têm o sentimento humano, como você tem. Saudade da mãe, saudade do filho, saudade do neto, porque eles não se casam, não se dão em casamento, eles não sabem o que é isso. Tá certo? Mas essa palavra, então, que está aqui no contexto de filhos de Deus para os anjos, é a mesma expressão do hebraico usada lá para filhos de Deus em Gênesis. Aí o que acontece? O indivíduo não vê o contexto aqui de Jó é antes que a terra fosse criada. Lógico que não havia ser humano na época, certo? Mas essa questão aqui de Gênesis capítulo 6, os seres humanos já estavam criados e multiplicando. Então é um outro contexto, você não pode pegar o contexto
de um texto e enfiar dentro do contexto de outro texto, senão você vai gerar o que nós estamos vendo por aí, aberrações. Agora, note que essa expressão é muito importante porque Benem Elohim, ou Ben Elohim, que é filho de Deus, está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Você pode procurar na sua Bíblia depois, está gravado aí, você pode procurar depois. Êxodo capítulo 4, 22 está dito assim, ó: então dirás a Faraó, Deus falando com Moisés, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, e além de ser meu filho, é a mesma expressão Benem Elohim, é meu primogênito. Ué, peraí. Então, antes de Jesus nascer, Deus chama Israel de filho primogênito? É o que está escrito em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Deus chama Israel de filho e além de ser filho primogênito. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Então, peraí, filho de Deus pode ser homens que se separam e trabalham e vivem uma vida para Deus. Filhos de Deus podem ser anjos, mas filhos de Deus também pode ser Israel, porque se dedicava ao Senhor, porque adorava ao Senhor, porque amava ao Senhor. O texto está dizendo que sim, sim, sim e sim. Oséias também toca nesse assunto no seu capítulo 11. Olha o que Oséias, o profeta, vai falar a respeito de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito o chamei de meus filhos. Olha a mesma palavra entrando aí de novo, Benem Elohim, meus filhos, filhos de Deus. É a mesma expressão, dizendo que Israel é filho de Deus. Então, se Israel é filho de Deus, eu vou botar Israel agora lá, se casando com as filhas dos homens? Ou se Israel é filho de Deus, eu vou botar Israel lá, conversando com os anjos antes da criação do mundo? Eu vou pegar essa palavra e vou tirar do contexto para dar interpretação a outras? Eu vou cometer um sacrilégio contra o texto. Por isso que tem palavras que a gente tem que analisar dentro do texto, não pode tirar. Como, por exemplo, a palavra conhecer. Todos vocês sabem na Bíblia. Quando, por exemplo, Caim matou Abel, o texto diz que tendo Adão conhecido, voltou a conhecer, conheceu de novo a Eva, certo? Ali o texto não está dizendo que a morte de Abel fez com que Adão ficasse com amnésia. O texto não está dizendo que Adão ficou meio abobalhado e ficou assim, quem é esse camarada? Quem é essa mulher? Quem é você, mulher? E ela diz, eu sou Eva, sua esposa e tal. Não, o texto diz, e conheceu, e aí depois que conheceu, o que é que aconteceu? Nasceu Sete. E se você for ler lá, Sete vai restaurar o templo, o culto, o altar do Senhor, vai restaurar o culto, vai restaurar o segmento. Os filhos de Sete vão adorar ao Senhor e esses filhos de Sete serão chamados de filhos de Deus. Enquanto os de Caim, está lá no capítulo 4, versículo 4 em diante até o 16, que diz que Caim, depois que mata Abel, sai para uma terra distante. E também diz que, tendo chegado numa terra distante, conheceu sua esposa. Aí alguém diz, como é que ele foi para uma terra distante e lá conheceu? Já tinha alguém lá para ele conhecer? A palavra conhecer mal interpretada, porque ele já poderia ter levado a sua esposa com ele e conheceu intimamente, sexualmente lá, para nascer para eles filhos e filhas. A mesma palavra é usada lá pelo mesmo Moisés, quando escreve Gênesis, em se tratando de José, que diz que quando José entrou na sala, conheceu seus irmãos. Olha, se eu pegar o mesmo contexto da palavra conhecer lá de Adão com Eva para nascer o Sete, e dizer que José entrou na sala e conheceu os irmãos, olha a confusão que eu vou arrumar. Eu estou pegando o texto de um contexto, tirando, botando no contexto de outro texto. Não, eu não posso fazer isso. A palavra ela só tem valor dentro do seu contexto. Então, cuidado com a exegese que ignora a hermenêutica, porque isso gera uma confusão do diabo e isso é heresia, certo? Cuidado com essas heresias. Então, é importante você ler, porque quando você lê Gálatas, embora o apóstolo Paulo esteja escrevendo em hebraico, mas ele vai usar a mesma expressão quando ele escreve aos Gálatas por causa dos judaizantes.
Quando os judaizantes vão até lá nas igrejas da galáxia e começam a pregar que eles tinham que se circuncidar, que eles tinham que fazer todo o cumprimento dos judeus, que eles tinham que ser judaizantes, né? Então eles vão pregar contra Paulo, que Paulo prega o evangelho da fé, não prega o evangelho das regras da lei. Aí eles vão começar a pregar. E Paulo vai escrever na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 4 também, ele diz assim, ó: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, olha a palavra filho aqui, seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A mesma palavra que aparece aqui é benem, porque Paulo quer usar o hebraico para essas pessoas, certo? E porque sois filhos de Deus, Deus vos enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Então, a mesma expressão, filhos de Deus, é usado para a igreja, a mesma expressão é usada, filhos de Deus, para Jesus. Assim que não... E ele diz, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim já não sois mais servos, mas filhos. E porque sois filhos de Deus, olha a mesma expressão de novo, porque sois filhos de Deus, és também herdeiro por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus do céu, basta ler, certo? Então, muitas dessas heresias caem por terra quando nós apenas lemos a Bíblia Sagrada. Nós conhecemos a Bíblia Sagrada, entendemos a Bíblia Sagrada. Então, por que jamais poderíamos crer que fossem anjos? Porque os anjos, conforme Jesus diz lá em Mateus 22, versículo 30, os anjos não se casam. Os anjos não produzem, os anjos são assexuados, os anjos não se reproduzem. Por isso que também anjos caídos não se reproduzem e demônios também não se reproduzem. Então seria impossível um anjo de Deus pecar, porque os que pecaram já tinham sido banidos. Aí alguém diz, não, era um anjo caído que transou com as mulheres lá do Gênesis 6. Os anjos caídos não podem, porque Pedro e Judas, os dois escrevem que os anjos caídos estão presos, completamente presos, né? Não tem condição deles se soltarem e irem lá, né, fazer... então podem ser demônios, mas a Bíblia está cheia de exemplos sobre demônios, e eu vou voltar a esse assunto, porque a gente não pôde continuar o assunto a respeito de demônios naquela vez, porque quando a gente fala de angelologia, a gente também estuda sobre os demônios, e a gente aprendeu que os demônios não possuem corpos, por isso que eles podem ficar, milhares deles, né, como citamos o caso do Gadareno, que tinha uma legião dentro do corpo de um só homem possuindo mais de... Vejam, os demônios que saíram do Gadareno possuíram 2.000 porcos. Então tinha mais de 2.000 demônios na vida de um homem só. Então, como que eles estavam ali? Todos enfileirados, todos empoleirados. Por quê? Porque o texto diz que quando uma pessoa está endemoninhada, vem de ninho, vem de muitos, vem de um monte, tá certo? Pastor, mas eu vim de uma religião que lá a pessoa incorporava e fazia tal. Sim, quando há esses casos, desses chamados santos, que incorporam pessoas, e com essas pessoas eles fazem sexo com outras pessoas lá, com seus seguidores, quem está fazendo sexo pode ser realmente o demônio, porque o demônio está sentindo o prazer. Mas o aparelho sexual que está sendo usado é daquele, entre aspas, cavalo, é do camarada que está incorporado, é do indivíduo que tem o aparelho reprodutivo. O demônio sim sente a sensação, mas se você fizer depois uma análise genética do filho, da criança que foi gerada, ela não tem nenhum contexto espiritual. A cadeia genética é humana. Você vai encontrar a cadeia genética no sêmen do pai de santo lá,
ou da tal mulher de santo, sei lá quem é, os termos que eles usam. Então, nesse contexto, você não pode dar a um demônio uma forma. Aí alguém diz assim, não, mas quando os anjos de Deus apareceram no passado, eles se materializavam, eles comiam, e quando eles sumiam, a comida ia com... Você não vai comparar os anjos que apareceram no passado com o demônio. A gente está falando de coisas diferentes. Se os anjos do passado que apareceram para Abraão comeram, foram anjos de Deus, dentre eles aquele que ficou para negociar, que a gente já aprendeu que era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma teofania, é o Cristo que aparece no Antigo Testamento, é a parte divina da Trindade que se revela. A gente também já aprendeu isso. Então é importante que a gente entenda o alinhamento da teologia para que a gente não seja levado por essas nuvens de doutrinas diabólicas que as pessoas ficam imaginando. Tem crente que tem medo de ir no escuro. O que tem a ver o escuro com a luz? Essa luz aqui, então, expulsa o demônio? Quer dizer que a igreja virou catolicismo agora? Se você acende uma vela, então você está livre dos demônios. A vela tem poder. Então vamos lá, vamos acender. Morreu uma pessoa, vamos acender uma vela para a alma ter como chegar até o paraíso, para não cair no inferno. Meus irmãos, jamais essas coisas materiais, subir escadarias de joelho, botar vela acesa na encruzilhada, oferecer sangues de não sei mais o que, nenhum desses substitutivos vão substituir o verdadeiro sangue de Jesus, a verdadeira luz que emana da palavra de Deus sobre as nossas vidas e do evangelho que salva e que transforma o homem. Você não tem que ter medo. As pessoas estão ficando com medo. Pastor, eu não gosto que fale de escatologia porque me dá medo. Medo? Por que medo? Ah, não, gente, eu gosto de pregar sempre um Jesus maravilhoso. Mas Jesus não deixa de ser maravilhoso porque ele está explicando as coisas que vão acontecer. Jesus não deixa de ser maravilhoso quando ele deixa seus servos saberem tudo aquilo que está acontecendo. A Bíblia é cheia de exemplos fantásticos, de criaturas fantásticas que a gente não tem como discernir, a gente não tem como aprender sobre elas, mas elas estão descritas na Bíblia. Só que o linguajar nem sempre é um linguajar humano, nem sempre é um linguajar onde nós podemos ter a atenção real e percebermos que aquelas criaturas são criaturas extraordinária, certo? Então, para terminar essa nossa parte aqui, eu convido você a ler, por exemplo, no capítulo 40 de Jó, já que a gente começou analisando Jó, olha como Deus mostrava as coisas para Jó. Olha como Jó era uma pessoa muito especial para Deus e conhecia os mistérios, as ciências de Deus como nenhum outro homem. Fantástico! Você talvez pense que Davi conhecia Deus, nenhum deles se iguala a Jó. Por isso que lá naquele texto que a gente leu, ainda que tivesse Jó, ainda que tivesse Noé, vejam, por que esses homens são importantes? Porque Deus tinha com eles uma comunhão especial, uma comunhão fantástica, e revelava para eles coisas que muita gente não revelava. Procure, por exemplo, Jó capítulo 40, aí no seu texto, na sua Bíblia, depois com calma, e olha, eu vou ler aqui na minha, tá certo? Jó capítulo 40, no versículo 15 diz assim, ó, contempla agora o Behemoth. Na minha Bíblia está correto, Be, que vem de Bel, quer dizer Deus, e Mote, o Deus dos montes. Isso já era no passado. Você se lembra lá que todos os montes tinham os postes ídolos. Por isso que quando Davi escreve aquele salmo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ele está se referindo às divindades, aquelas coisas, aqueles deuses completamente mortos, que eram deuses que estavam em postes ídolos em cima dos montes, mas que não poderiam dar a ele a verdadeira salvação. Então ele vai e leva mais os seus olhos para o céu, e ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O socorro vem desses deuses? O socorro vem dessas imagens? O socorro vem desses postes ídolos? Você pode
pode saber disso, que a maioria das cidades no mundo tem, num lugar alto, um símbolo de idolatria. No Brasil tem muitos, e no Rio de Janeiro você tem, por exemplo, o Corcovado, uma estátua gigantesca lá de um Cristo, que segundo eles é o nosso Cristo, né? Não sei como é que eles tiraram uma foto e mostraram aquele Cristo lá. Então é um costume colocar sobre os montes uma divindade. Então aqui o texto, voltando para capítulo 40 de Jó, contempla agora esse Deus do monte que fiz contigo. Certo? Então veja, assim como você foi criado, ele também é criatura. Assim como você é uma criatura, ele foi criatura também, certo? Agora ele come erva como boi, mas ele já comeu dos melhores manjares, mas ele já comeu das melhores comidas, das melhores coisas de tudo, mas agora ele come como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos. Então perceba, a força desse ser está na sua cintura, no seu lombo. Ele se ergue, é um ser que anda erecto, é um ser que tem potência para ficar de pé, certo? A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. A sua cintura é poderosa, ele consegue se mover com toda a capacidade, ele consegue se erguer, levantar e baixar com toda a capacidade e energia. A sua força está nos seus lombos e o seu poder no músculo dos seus ventres. Quando quer, move a sua cauda como um cedro. Opa! Como um cedro, aqui no versículo 15, em muitos lugares está a palavra hipopótamo. A palavra hipopótamo, botaram aqui, simplesmente acharam que isso aqui era um hipopótamo e botaram em muitas versões a palavra hipopótamo. Mas você já viu a cauda de um hipopótamo? A cauda de um hipopótamo pode ser considerada como a cauda de um cedro gigantesco? Que animal seria esse que Deus estaria mostrando que tem uma cauda gigantesca e quando move a sua cauda, ele sai arrastando tudo que vê pela frente? Que animal tem esse poder de jogar a cauda, de brigar com a cauda? Quando quer, move a sua cauda como um cedro. O cedro é uma das árvores mais tremendas, mais altas, mais poderosas, mais fortes, mais nobres de toda a história. É fantástico você ler o texto e analisar, fazer uma exegese do texto. Quando ele quer, move sua... Porque os nervos das suas coxas são entretecidos, então ele tem força, ele fica de pé, ele fica erecto. O hipopótamo não fica erecto, o hipopótamo não tem cauda como cedro, certo? Seus ossos são como tubo. Por quê? Os ossos precisam ser tubo, porque o ser humano também tem ossos assim. O osso é oco por dentro para que ele possa ter velocidade, para que ele possa ter equilíbrio, andar erecto como o ser humano anda, por causa desses ossos que são ao mesmo tempo leves e ao mesmo tempo proporcionam a capacidade de equilíbrio. E ele continua, certo? E agora ele chega no versículo 19, aí eu tenho que parar. No versículo 19 diz assim, ó: ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Meu irmão, pensa só. A obra-prima dos feitos de Deus seria um hipopótamo? Pensa comigo. Dá vontade de rir, né? Hein? Não dá para colocar um hipopótamo aqui. Então, que criatura era essa que Deus estava mostrando para Jó? Que por causa da sua formosura, por causa da sua grandeza, por causa do seu esplendor, tinha toda essa força, toda essa capacidade, e por causa do pecado, perdeu. Por causa do seu orgulho, perdeu, foi destituído, caiu, foi jogado por terra, foi completamente banido. Que ser é esse? E veja essa aparência física, o que ela parece. Não parece o dragão, a antiga serpente? Não parece que você está lendo um texto que está correlacionado às visões lá de Apocalipse? De um ser poderoso com todo. Então veja que Deus revela a Jó o que Deus revela a Daniel, de um quarto animal poderoso e extraordinário que vai possuir toda a terra, e que Deus revela a mesma coisa para João lá em Apocalipse, deste ser poderoso que vai conquistar toda a terra. E quem é essa pessoa que vai entrar no corpo do anticristo e dominar o mundo inteiro? Então, como nós falamos no início dessa live de hoje, tudo já está começando.
E a gente às vezes diz assim, não, e abriu-se lá a trombeta, e Deus fez o anjo tocar a trombeta, e de repente veio um anjo poderoso que matou não sei quantos milhões de pessoas. A gente pensa logo num anjo com asa, com não sei o quê, aquela coisa da formação antropomórfica que fica na cabeça da gente, que anjo tem que ter asa, que anjo tem que ser não sei o quê e tal, e a gente desconhece que a palavra anjo é um emissário. E esse anjo está preso por causa do seu poder de matar, de destruir. Qual é a forma física dele? A gente não sabe. Assim como a forma física deste ser que eu acabei de ler, que Jó viu. Ele descreve o que ele está vendo, mas que não tem nada a ver com os animais que a gente conhece. Um animal que fica erecto sobre as duas patas, que tem força na cintura, que consegue mover tudo com sua cauda e que tem a autoridade, que é a obra-prima dos feitos de Deus. Então, tudo que Deus fez, o mar, o céu azul, não chega aos pés deste ser criado por Deus. É só você ler Ezequiel e você ver quem é a obra-prima dos feitos de Deus. É só você ver Daniel, é só você Isaías, você vê lá quem é que é a obra-prima. Isaías, Ezequiel, todos eles mostram que é a obra-prima dos feitos de Deus. Tá? E agora quando Deus vai, modela o homem, a sua imagem, a sua semelhança, coloca para reinar e diz, domina o homem sobre toda a terra, o homem simplesmente devolve o poder para este ser desprezível, este ser que se corrompeu, e agora este ser quer tomar a terra. E por 7 anos ele vai conseguir fazer isso. Mas nós, igreja, ainda estamos aqui. Você e eu ainda estamos aqui para dizer não, anticristo. Não, Satanás, por enquanto você ainda não tem poder completo. O poder ainda está sobre nós porque nós temos a luz, nós temos a palavra, nós temos a autoridade de falar em nome de Jesus, e a boca vai se encher daquilo que o coração está cheio, e os ouvidos das pessoas vão ser convencidos, porque essa é a função do Espírito Santo, convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Estamos aqui para mostrar para eles que estes seres que pecaram no passado querem voltar a possuir a terra, mas nós temos como salvar aquela pessoa. Temos como salvar você que está me ouvindo aí agora. Temos como salvar, como essa live tem chegado a pessoas. Pessoas que estavam tentando suicídio, entraram em contato comigo, pastor, ora por mim. Eu já tentei me matar, estou pensando em tentar de novo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Entrega a tua alma para Jesus, e a gente ter orado ali. Então, isso é importante. Fazer com que a palavra do Senhor chegue aos ouvidos das pessoas, para que as pessoas conheçam o renascimento através da fé, ouvindo a verdade, para que a verdade liberte o ser humano. É a verdade que nos liberta, é a palavra que nos cura, é a luz que nos ilumina, é a força de Cristo que nos faz ir para frente, caminhar e dar a Deus o que é de Deus, para que os homens recebam a sua salvação através da boca que profere as palavras que vêm de Deus. E não uma boca que profere mentiras, não uma boca que profere arrogâncias, não uma boca que profere blasfêmias, porque esse é o espírito do anticristo. Mas nós não temos nada a ver com o anticristo. Nós somos de Cristo. Ele é o anticristo e todos que servem a ele são anticristos também. Mas nós servimos ao verdadeiro Cristo. Então você que está aí agora, ouvindo a minha voz, olhando para esse cara barbudo, feio, velho, já careca, abra agora os olhos espirituais, feche os olhos materiais e pense em Jesus, porque eu vou orar por você e você vai sentir a presença de Deus aí, onde você está agora. Feche os teus olhos, porque nós vamos orar. Pai de amor, de misericórdia, tenha compaixão dessas vidas. Senhor, aonde está indo o alcance da minha voz agora, que a tua mão esteja com eles, que a tua presença se faça notória na vida de cada um agora, que está ouvindo essa mensagem, que está ouvindo, Senhor, este estudo, que eles possam ter, Senhor, a fé brotando dos seus ouvidos, a tua vontade explodindo nos seus corações, que eles possam sentir o que sentiu John Wesley, a experiência do coração abrasado, para que eles sejam luz, para que eles tenham o teu fogo,
fogo, para que eles tenham a tua energia, a tua salvação, o teu vigor, a tua vontade de continuar. Senhor, eu sei o quanto está sendo difícil, eu sei quanto é muito difícil nós ficarmos numa prisão como estamos, ficarmos isolados como estamos, nós que fomos criados para sermos seres sociais. Agora não temos como simplesmente abraçar as pessoas, não temos como conversar, não temos mais como socializar, mas isso tudo vai passar, porque nós cremos que Tu vai nos levar para um ambiente muito melhor, Senhor. Tenha compaixão da vida de Teus filhos, tenha compaixão de todos que estão ouvindo agora, que eles possam receber a Tua voz e que eles possam sair desse sono de indolência, esquecer essas coisas materiais e contemplar, Senhor, a Tua beleza, a Tua formosura sobre eles agora. Ó Espírito Santo, entra nesse coração agora, nesse coração triste, nesse coração amargurado, nesse coração solitário, nesse coração que se sente desprezado, cansado, abandonado. Tenha compaixão, Senhor, tenha compaixão. Tu também passaste por isso naquele vale, naquele lugar do Getsemane, naquele lugar onde as azeitonas eram prensadas. E Tu recebestes também, Senhor, aquele momento ali de desprezo do mundo. E Tu percebeste, Senhor, a agonia da cruz, a solidão da cruz. Então, Tu conheces o que é o sofrimento de um homem quando está em solidão. A Tua presença agora é importante, que eles possam sentir a Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Toca agora no coração, alegra essas vidas, alegra essas almas, Senhor. Tenha compaixão dessas vidas, Pai amado, porque eles são Teus filhos, eles precisam de forças para continuar. Não deixa Satanás vencer essa batalha na vida dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba de Deus, meu irmão, toda a força espiritual para suplantar o que está acontecendo, porque você é filho do rei para vencer batalha, não é filho do rei para comer do melhor, isso é coisa material, não é filho do rei para poder usar joias caras, ouro brilhante, não, você é filho do rei para vencer as batalhas das trevas.